Esse homem viu duas criaturas reptilianas em Fortaleza e desenhou o contato. Olá, pessoal! Hoje vamos acompanhar um caso que ultrapassa as fronteiras entre arte e mistério, protagonizado por um artista que jamais imaginou que suas habilidades seriam desafiadas por algo fora do comum. Robert Limós, um nome consagrado na arte contemporânea espanhola, teve sua trajetória marcada por um encontro que o transformaria por completo. E não se trata de metáfora. Nascido em Barcelona, ainda nos anos 50, Robert cresceu em um ambiente artístico influenciado diretamente pelo pai, que também era pintor. Desde cedo, demonstrou sensibilidade para retratar o que via ao seu redor. Estudou em escolas prestigiadas, formou-se pela Real Academia Catalã de Belas Artes de São Jorge e passou a expor seus trabalhos em diferentes partes do mundo. Com uma carreira sólida, marcada por prêmios e obras públicas de grande porte, Robert buscava constantemente novas fontes de inspiração. Foi essa inquietação criativa que o trouxe ao Brasil, mais especificamente à cidade de Fortaleza. Fortaleza, com sua luz intensa e paisagens marcantes, oferecia o cenário ideal para quem desejava observar e registrar a natureza em seu estado mais espontâneo. Durante essa temporada, Robert desenvolveu o hábito de caminhar sozinho, sempre com um caderno de desenho e lápis em mãos. Evitava criar a partir da imaginação. Ele acreditava que o olhar atento, aliado à fidelidade ao que se apresentava diante dos olhos, era o que dava sentido à sua arte. Nas manhãs e tardes da capital cearense, ele percorria praias e trilhas, registrando árvores, animais e até mesmo padrões de nuvens que julgava interessantes. Era um processo tranquilo, quase meditativo. Mas em uma dessas tardes, o que se apresentou a ele estava muito além de qualquer explicação convencional. O céu, naquele dia, tinha um aspecto indefinido. Não era totalmente limpo, mas também não ameaçava chuva. Robert se afastou um pouco da área onde estava com familiares, atravessou dunas baixas, contornou vegetações e alcançou uma elevação coberta de mato. Ali, sentou-se sobre uma pedra, abriu o caderno e começou a rabiscar. Tudo parecia normal, até que um movimento incomum nas nuvens capturou sua atenção. Um redemoinho lento começou a se formar e, em poucos minutos, revelou algo que parecia um grande objeto metálico flutuando no ar. A descrição feita por Robert, posteriormente, revelaria detalhes que desafiavam qualquer entendimento racional sobre o que havia presenciado. Segundo ele, o objeto apresentava uma estrutura com 2 andares distintos. A parte inferior exibia janelas separadas por colunas finas e hastes metálicas distribuídas em ângulos pouco usuais. Acima dessa base havia um disco maior, de aspecto luminoso, que se movia com leveza, como se buscasse um ponto de pouso ou simplesmente estivesse observando o ambiente. Em certos momentos, o objeto parecia se ocultar parcialmente entre as nuvens, como se usasse a própria névoa como forma de camuflagem. A visão era clara, mas incompleta. Por mais que ele tentasse, nunca conseguia enxergar a totalidade da estrutura de uma só vez. O que chamou a atenção foi a ausência de medo. Em vez disso, Robert sentiu curiosidade. Continuou desenhando o que via, concentrado nos contornos e na textura metálica daquele estranho artefato voador. Em determinado momento, uma luz vinda do objeto foi direcionada a ele. Era uma luz contínua, suave, que não doía nos olhos, mas deixava claro que algo, ou alguém, o estava observando de volta. Foi então que percebeu que uma das janelas do objeto estava aberta. E ali, à meia altura da nave, surgiram 2 figuras que jamais sairiam de sua memória. As figuras não se moviam, mas estavam visivelmente atentas. Possuíam traços humanoides, mas o aspecto geral era de outra natureza. Tinham pele esverdeada com uma textura que lembrava escamas finas, olhos grandes e inteiramente escuros, sem pupilas visíveis. O nariz era pequeno, quase imperceptível, e os dedos, apenas 3 em cada mão, pareciam alongados, com extremidades cônicas. Uma das figuras usava uma espécie de tiara, e seu corpo era coberto por uma vestimenta longa, semelhante a um manto.
A outra, mais discreta, vestia algo parecido com uma blusa. Robert, com sua atenção treinada, concentrou-se em registrar o máximo de detalhes possível. A expressão dessas entidades era neutra. Não transmitiam ameaça nem simpatia. Apenas observavam. Estavam banhadas por uma luz amarelada que parecia vir do interior do objeto. A cena durou tempo suficiente para que ele começasse a esboçar as silhuetas e registrar traços marcantes em seu caderno. Nada disso parecia um sonho ou devaneio. Era como qualquer outro momento de observação que já havia experimentado, só que com algo absolutamente novo e inexplicável à sua frente. Para Robert, era como se estivesse diante de uma outra espécie, consciente e silenciosa, que apenas assistia. De forma súbita, a janela se fechou. A luz desapareceu e o objeto começou a se ocultar novamente entre as nuvens. Em segundos, ele não estava mais visível. O céu voltou ao seu aspecto anterior e o ambiente permaneceu em silêncio absoluto. Robert ficou paralisado por alguns instantes, absorvendo o que havia presenciado. Olhou para o caderno, reviu os traços e teve certeza de que não havia sido ilusão. Decidiu voltar imediatamente para junto dos familiares, com uma sensação de urgência difícil de explicar. Ao reencontrar os parentes, notou um certo alvoroço. Tinham procurado por ele, preocupados, e estavam prestes a acionar ajuda. Para eles, Robert havia sumido por tempo demais. Mas para o artista, tudo havia parecido durar apenas alguns minutos. Esse descompasso temporal provocou inquietação. Ele não tinha respostas, apenas o registro visual no caderno e uma sensação estranha de ter vivido algo que escapava completamente à lógica. Apesar do desconforto, optou por não relatar o ocorrido naquele momento, guardando para si a experiência até retornar ao seu país. De volta à Espanha, instalado novamente em seu ateliê em Barcelona, Robert Limós passou a vivenciar algo que ele próprio descreveu como urgência criativa. Era como se houvesse um impulso incontrolável de transformar o que viu em obra de arte. Não era uma ideia vaga. Ele lembrava dos formatos, das texturas, das cores, dos olhos e dos detalhes arquitetônicos do objeto e das figuras. Começou então a produzir compulsivamente. Cada traço carregava a lembrança daquele encontro. Nascia, assim, a série Contato, um conjunto de quadros e esculturas que buscava registrar com máxima fidelidade os momentos vividos naquela tarde em Fortaleza. As obras causaram surpresa imediata entre quem conhecia a trajetória anterior do artista. Acostumado a pintar figuras humanas com cores vibrantes e estética expressionista, Robert agora apresentava seres com aparência híbrida, objetos voadores com geometrias inusitadas e atmosferas densas, quase enigmáticas. O contraste com suas fases anteriores era visível, mas para ele tudo fazia sentido. As esculturas traziam a mesma dupla de entidades que o observaram da janela da nave. Os quadros mostravam paisagens com o céu cearense, o redemoinho nas nuvens e a luz dourada que o iluminou. Era arte, mas também era testemunho. Robert não apresentava suas obras como fantasia ou ficção. Em entrevistas e conversas com colegas, fazia questão de afirmar que estava apenas retratando aquilo que viu. A sinceridade em seu relato era desconcertante para muitos. Afinal, não se tratava de um artista em início de carreira em busca de atenção. Era um profissional consolidado, com reconhecimento internacional, que não tinha motivos para inventar uma história tão delicada. A série Contato rapidamente passou a ser comentada em círculos artísticos e também entre interessados no tema dos chamados encontros imediatos. A exposição foi recebida com curiosidade e também com certo estranhamento. Alguns visitantes admiravam a coragem do artista em explorar um tema tão controverso com tanta franqueza. Outros, porém, viam com desconfiança essa guinada temática. Colecionadores habituais hesitaram, críticos mantiveram silêncio e agentes comerciais demonstraram incômodo. Mas para Robert, nada disso importava.
Sua prioridade era registrar, da forma mais honesta possível, aquilo que experimentou. Sabia que estava entrando em território delicado, mas sentia que essa era uma obrigação pessoal. Havia algo naquelas imagens que transcendia o simples exercício criativo. Quem via as obras podia perceber a intensidade com que foram produzidas. Cada escama, cada sombra, cada feição carregava uma convicção que só existe quando o artista está profundamente conectado ao que está representando. Mesmo sem entender exatamente o que havia acontecido, o público sentia que ali havia uma experiência real, não uma invenção. Era como se a arte tivesse se tornado o único meio possível de traduzir o que não pode ser explicado com palavras. Nesse momento da história, Robert ainda não havia falado publicamente sobre o encontro, limitando-se a exibir suas obras e, eventualmente, comentar que foram inspiradas por uma vivência marcante. Mas para aqueles mais atentos, era evidente que havia algo maior por trás. A transição repentina de estilo, a riqueza de detalhes e o conteúdo simbólico das peças indicavam que ele havia visto algo e que não estava disposto a negar essa verdade. O que viria a seguir, nos anos posteriores, ampliaria ainda mais o alcance dessa história. Com o tempo, Robert Limoss passou a compartilhar abertamente o que havia vivido em Fortaleza. Em entrevistas, começou a relatar com mais detalhes o episódio, descrevendo com precisão as formas, as expressões das entidades e o formato da nave. Isso provocou reações divergentes. Enquanto alguns artistas, estudiosos e curiosos o admiravam pela coragem de assumir publicamente sua experiência, outros o viam com reservas. Havia um desconforto evidente em tratar daquele tipo de relato no circuito artístico tradicional, onde o valor simbólico da obra costuma ser preferido a qualquer afirmação literal. Mesmo assim, Robert permaneceu firme, recusando-se a suavizar sua narrativa ou reinterpretá-la de forma alegórica. O episódio teve repercussão também fora do mundo da arte. Pesquisadores independentes do fenômeno ufológico passaram a procurá-lo, interessados em examinar seus desenhos e esculturas como registros potenciais de um contato real. Entre eles estavam estudiosos que comparavam o testemunho de Robert com dezenas de outros casos semelhantes relatados em diferentes partes do mundo. Em muitos desses relatos, as entidades descritas apresentavam traços parecidos: olhos grandes, ausência de pelos, mãos com 3 dedos, comportamento observador e aparência reptiliana. Embora não houvesse consenso sobre o significado desses encontros, a similaridade chamava a atenção e conferia ainda mais peso ao depoimento do artista espanhol. À medida que se envolvia com esse universo de investigadores e curiosos, Robert começou a perceber sinais de que sua exposição pública estava sendo acompanhada de perto. Em diversas ocasiões, durante ligações telefônicas para entrevistas ou conversas com jornalistas interessados, ele relatou ouvir ruídos estranhos na linha. Eram sons abafados, como respirações ou estática intermitente, e que surgiam sem explicação técnica aparente. Em algumas chamadas, chegava a ter a impressão de que havia alguém mais escutando, como se a conversa estivesse sendo monitorada. Esses episódios não o amedrontavam, mas o deixavam alerta. Era como se, ao tornar pública aquela experiência, ele tivesse atravessado um limite invisível. O caso ganhou novo fôlego anos mais tarde, quando Robert foi convidado por uma equipe de um programa de investigação sobre fenômenos inexplicáveis para participar de uma sessão de hipnose regressiva. O objetivo era tentar recuperar memórias possivelmente bloqueadas do período em que esteve diante do objeto e das entidades. A sessão foi conduzida por um profissional da área, mas as condições estavam longe do ideal. Câmeras, iluminação intensa e a presença de técnicos e produtores dificultaram a concentração. Ainda assim, sob hipnose, Robert descreveu sensações que indicavam ter entrado na nave, embora as imagens mentais fossem fragmentadas e pouco claras. Apesar da experiência intensa, Robert não se sentiu confortável com o ambiente em que a regressão foi realizada.
A sensação de exposição excessiva, somada à vulnerabilidade emocional daquele processo, fizeram com que ele decidisse não repetir o procedimento. Preferiu continuar contando apenas aquilo de que se lembrava com clareza, mantendo sua narrativa sempre coerente ao longo dos anos. A hipnose, para ele, não trouxe novas respostas, mas serviu para reforçar sua convicção de que havia vivido algo real e profundo. Passou a recusar convites para programas sensacionalistas e manteve sua trajetória artística centrada na obra derivada do contato. Com o passar dos anos, a série Contato tornou-se mais que um conjunto de trabalhos. Virou um manifesto pessoal. Robert continuou criando esculturas e pinturas inspiradas naquele encontro, sempre fiel aos detalhes originais. Não cedia à tentação de estilizar ou dramatizar as figuras. Preferia manter a sobriedade dos traços e o silêncio visual que marcava as expressões das entidades retratadas. Para ele, o que havia acontecido não precisava de enfeites. O impacto vinha justamente da simplicidade com que o fenômeno havia se apresentado. Sem ruídos, sem agressão, apenas um olhar fixo e uma presença impossível de esquecer. O custo de manter essa postura foi alto. Muitos dos antigos parceiros comerciais se afastaram. Agentes deixaram de representá-lo e convites para exposições diminuíram drasticamente. Críticos que antes elogiavam sua obra preferiram manter distância. O tema extraterrestre ainda carrega um estigma forte em certos meios, e a franqueza de Robert colocava todos diante de uma pergunta incômoda. E se for verdade? Para o artista, não havia mais como retroceder. Ele não buscava aceitação nem fama. Apenas desejava manter a integridade do que viveu e a coerência com sua própria consciência. Mesmo sem saber explicar o que viu, tinha certeza absoluta de que viu. Ainda assim, sua persistência produziu frutos inesperados. Com o tempo, a obra passou a ser redescoberta por novos públicos, interessados não apenas na estética, mas na honestidade por trás de cada peça. Exposições menores, organizadas fora do circuito tradicional, passaram a receber visitantes vindos de longe, movidos pela curiosidade sobre aquele caso singular. Documentários e reportagens começaram a abordar a história com mais respeito, tratando-a como um testemunho legítimo. E embora Robert jamais tenha buscado convencer ninguém, o simples fato de manter sua versão intacta ao longo de tantos anos trouxe à tona uma força silenciosa e difícil de ignorar. Hoje, décadas depois daquele encontro nas dunas de Fortaleza, Robert Limós continua sendo lembrado tanto por sua obra expressionista quanto pela série Contato. Em entrevistas mais recentes, já com semblante mais maduro, ele diz que não se arrepende de nada. A arte, para ele, sempre foi uma forma de ver o mundo com olhos atentos. E naquela tarde específica, o mundo lhe mostrou algo que ele não esperava. A fidelidade com que registrou aquela visão, a firmeza com que manteve sua história e a serenidade com que convive com as consequências fazem dele não apenas um artista, mas um raro exemplo de alguém que seguiu a verdade de seus próprios olhos, mesmo quando isso significou perder reconhecimento. O caso de Robert Limós permanece como um dos relatos mais intrigantes de contato visual direto com entidades não humanas. Mais do que um fenômeno isolado, sua história toca em questões profundas sobre percepção, memória, autenticidade e os limites da experiência humana. É possível que nunca saibamos exatamente o que aconteceu naquela tarde em Fortaleza, mas o registro fiel de um artista visual, acostumado a captar o real com precisão, nos oferece algo valioso. Uma janela para o desconhecido, sem exageros ou invenções, apenas com o peso silencioso de um testemunho sincero. E às vezes, isso basta para nos fazer repensar o que chamamos de realidade.